diz assim: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria, e como me apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, pois do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Vamos o 9 primeiro. 2 Reis 4, versículo 9, diz assim: disse ela ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Amém? Graças a Deus. Eu pedi para separar um vídeo, que daqui a pouco nós vamos estar mostrando para os irmãos. O companheiro Obed postou hoje um vídeo muito forte, mas muito necessário. Muito necessário. Vivemos, irmãos, uma confusão. Mas percebemos que essa loucura já existia nos tempos antigos. E é interessante que esta pessoa que nós lemos primeiro, Eclesiastes, quando Salomão escreve a respeito da sua própria sorte, e diz que usou a sabedoria para chegar neste ponto. E aí eu fico me perguntando, quando Deus lhe deu tamanha sabedoria, será que era para este fim que Deus esperava? Porque Salomão, como todos nós sabemos, recebeu de Davi uma herança de conhecimento de Deus, e ele mesmo, Davi, diz a Salomão, Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai. Mas também recebe uma herança de materiais, entre ouro, prata, bronze, madeira, tijolos, pedras, para construir a casa de Deus. Mas este Salomão começa bem. E eu tive um pastor que ele dizia que melhor do que o começo é o fim. Porque alguns começam bem e terminam mal. E alguns não começam tão bem assim, mas no meio do caminho atenta escutar a voz de Deus e terminam bem.
O início das coisas às vezes engana, como também tem pessoas que acham que é a primeira impressão que fica, e não é a primeira impressão que fica, é a última. O homem deve viver a sua vida pensando que ele deve terminar melhor do que quando começou, porque a última impressão que vai ficar é a última. Ele pode ter feito muitas coisas, mas se no final ele fez como Salomão, ficou louco pela sabedoria, ou deixou a sabedoria escorrer entre os dedos, ele termina mal. E nós conhecemos a história do fim de Salomão. A Bíblia diz que Salomão deixou que as mulheres corrompessem o seu coração e terminou muito mal. Ele, descansando, não pôde descansar como o seu pai, não pôde usufruir da mesma bênção, porque ele termina os seus dias numa situação muito difícil. Mas quando lemos aqui, percebemos que ele, quando escreve, ele deixa bem claro para quem ele fez, para quem ele construiu, para quem ele viveu. Ele começou fazendo o templo, quando termina o templo, ele ora a Deus, a glória de Deus invade a casa, e vocês todos conhecem a história. Mas de repente Salomão fica encantado, porque todos os reis iam a ele, e todos os reis levavam presentes a ele, e Salomão, que foi o homem mais rico, e a própria Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio do campo, deixando bem claro que a riqueza de Salomão sobrepujou, a riqueza de Salomão chamou a atenção naquela época. Este Salomão termina numa situação bem difícil, mas ele deixa neste trecho de Eclesiastes bem claro o que é que ele fez. Onde foi que ele errou? Ele começa escrevendo o versículo 4 dizendo: fiz para mim obras magníficas. Fiz para mim, repita, fiz para mim. Este é o maior erro que a gente pode cometer. A Bíblia diz o seguinte: se Deus quiser, faremos ou não, iremos ou não. Se essa for a vontade de Deus, então será ou não. Um homem não pode dizer amanhã, porque amanhã não pertence a ele. Então o homem diz: se Deus quiser, amanhã. Porque se Deus não quiser, não acontece. Lembra daquela parábola daquele homem que, olhando para a vinha, disse assim: a colheita este ano vai ser boa, eu vou derrubar os celeiros, eu vou construir celeiros maiores, armazém maior, vou recolher toda a minha plantação e vou dizer: alma, come, bebe, porque agora você tem comida para muito tempo. Mas uma voz ecoou no céu dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? A palavra podia ser: o que você construiu, para quem foi? Construir celeiros para ele, recolher colheita para ele. Nós vemos que nessa história Deus não entra em lugar nenhum, em momento nenhum. Mas levante a tua mão aí, como profeta de Deus nesta casa, como anjo do Senhor neste lugar. Eu quero te aconselhar e dizer a você: tudo o que você fizer, faça para Deus, em nome do Senhor, e Deus será contigo. Deus te guardará, guardará a tua entrada, guardará a tua saída. Ele prosperará o teu caminho. De nada adianta o homem amontoar para si riquezas, de nada adianta o homem construir para si, se Deus não edificar a cidade. Quantas pessoas, tanto na história bíblica, como também na história secular, abandonaram o projeto de Deus, por causa dos seus próprios projetos. Mas nesta noite, eu quero dizer a vocês: a sabedoria de Salomão não impediu de fazer a maior loucura de sua vida, que foi fazer para si, construir para si, edificar para si, plantar para si, aleluia, recolher para si. Ele fez tudo para ele, mas Deus não estava neste projeto. Quando eu penso nisso,
me lembro de Noé, que recebeu de Deus uma planta para construir um barco. E é interessante, quando eu penso nisso, a forma que Deus age. Deus escolhe um lavrador para ser o engenheiro naval. Que conhecimento técnico tinha Noé para construir navio? Mas Deus deu para ele uma planta e diz assim: segue o modelo que eu estou te dando, porque vai flutuar. Outra coisa muito interessante é receber uma palavra de Deus concernente a navio, a respeito de dilúvio, de muita água, num tempo que não chovia. Parecia loucura. Imagina Noé cortando madeira e as pessoas rindo dele, dizendo: esse velho está louco, ficou doido. Chover a ponto, primeiro que nunca choveu, agora chover ao ponto de alagar tudo, matar todo mundo. E quando Noé começou a pregar e montar o esqueleto do barco, para que uma coisa tão grande? Noé está doido, zombaram dele. Mas Noé cumpriu o projeto era de Deus, o modelo era de Deus, aquilo estava sendo feito com a ordem de Deus. E quando fazemos com a ordem de Deus, Deus tem compromisso com o projeto, Deus tem compromisso em fazer prosperar o projeto, em dar vitória para que o projeto se conclua, porque o projeto está ligado ao nome de Deus, e aquilo que está ligado ao nome de Deus, aleluia, Deus honra, porque o nome dele está no negócio. Às vezes as pessoas vêm me contar as coisas e falar de sonhos, e eu fico ouvindo e pensando: onde está Deus nesse negócio? Quero fazer isso, fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou comprar mais aquilo, mas você não vê ele falar Deus hora nenhuma. Para Deus nada. Quero fazer isso porque eu quero ajudar a obra de Deus. Não. E Salomão foi deste jeito. Então eu olho para Noé e vejo Noé com a arca pronta. Agora, eu obedeci a Deus. Construir a arca era a função de Noé. Fazer chover e abrir as comportas da terra era negócio de Deus. Noé conclui a obra, põe tudo que Deus disse que teria que ser colocado para dentro da arca, embarca a sua família, e a Bíblia diz que Deus abriu as janelas do céu e as comportas da terra, e fez jorrar água, fez chover água, fez subir água, ao ponto que a arca começou a flutuar, e todo ser humano, e toda a vida que havia na terra, que não estivesse guardado na arca, pereceu, mas o que estava na arca, viveu, porque o projeto era de Deus. Olhe para cá. Projeto de Deus traz vida. Projeto de Deus guarda todos aqueles que estão dentro do projeto. Projeto de Deus, aleluia, faz com que todos aqueles que participam tenham a mesma alegria, desfrute do mesmo prazer e vejam Deus do começo ao fim do processo da obra. Coisa boa é ver Deus no início, ver Deus no meio e ver Deus no fim também. Porque tem gente que vê Deus no começo, mas no meio ele perde Deus. Tem gente que vê Deus no começo, no meio, mas no fim abandonam tudo, cometem loucuras, jogam o ministério fora, e aí terminam como um doido, como uma louca. Aleluia, mas que Deus nos ajude, aleluia, que nada deste mundo roube de nós o bom senso de entender que nada vale a pena, aleluia, a nós nada, nenhuma vitória pessoal, nenhum sucesso pessoal, aleluia, valerá a pena, aleluia, valerá a perda da salvação, valerá a perda do nosso nome no livro da vida, aleluia. Pode ser que aqui nada dê certo para nós, mas existe uma promessa, e a promessa é: a todos quanto tiverem achado o seu nome escrito no livro, entrarão na cidade santa pelas portas. Sucesso, irmãos, é entrar na cidade pela porta. Aleluia. Aí é o sucesso do crente. Aleluia. Mas Salomão fez para ele, construiu para ele, edificou para ele, plantou para ele. Aí essa semana, hoje eu fui agora à tarde no aniversário do pastor Orestes, e lá no aniversário dele eu levei para ele uma floresta.
Uma floresta de abacate, ou de abacateiros. Essa semana o Netinho subiu lá na árvore. Pastor Robert já tinha passado lá, encheu a traseira do carro, disse: pastor, limpa aí, vamos levar tudo para a missão, abacate da missão. A casa foi Jesus quem deu, o abacateiro já estava dentro do terreno. Vamos pegar abacate, limão, tudo que está aí, não vamos deixar perder não. Vamos levar para a igreja e vende tudo para a missão, e vamos mandar o dinheiro para a obra missionária. É tudo de Deus, a casa é de Deus, o abacateiro é de Deus, quem mora na casa também é de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem dá, é Deus quem prospera, é Deus quem faz brotar, é Deus quem faz o fruto sair. É Deus, é tudo para Deus. Porque tem gente que deixa perder, mas não dá. Aí as vizinhas estavam batendo lá, elas chamando em cima, nas casas em cima. Aí umas 3 vizinhas: ô, vizinho, dá uns abacates para nós aí. Aí encheu sacolas de abacate. Aí a Tati já passou, tinha lá um monte de limão, ela jogou limão de dentro e foi dar. Aí quando ela voltou, eu disse para ela: sabe, filha, melhor é dar, melhor é ter para dar. Melhor é poder distribuir. Aleluia. Tem gente que pensa em juntar para si, construir para si. Salomão pensou que ele podia dar certo desse jeito. Irmãos, ninguém dá certo desse jeito. Mas levanta a tua mão aí. Aleluia. Para Deus, tudo para Deus. A tua vida é de Deus, a tua história é de Deus. Aleluia. O teu sucesso vem de Deus. A prosperidade é Deus quem dá. A tua saúde é Deus, tudo é Deus. Do que adianta plano de saúde top? Tem sírio-libanês, mas se Deus disser morre, pode ligar no melhor equipamento, na melhor máquina, pode colocar o melhor médico, pode fazer. Deus diz vai morrer, mas os médicos podem dizer não tem jeito, e Deus dizer vai viver, vive. Sabe por quê? Porque Ele faz sair da morte, Ele faz levantar o morto. Aleluia. O que Deus fala prevalece. Mas o modelo de Salomão não serve. Qual o modelo que serve, pastor? Modelo que serve? Então a sunamita chama seu marido e diz assim: veja que esse homem que passa na nossa porta é um santo homem de Deus. Sabe o que ela estava dizendo? Olhe para cá, perca atenção não. Sabe o que ela está dizendo? Quando ela diz assim, ele é um santo homem de Deus, ela está dizendo: onde ele para, Deus para. Onde ele entra, Deus entra. Onde ele deita, Deus fica ali do lado dele. Enquanto ele dorme, Deus vela pelo sono dele. Porque Deus não dorme, e Deus nunca dormitará. Aleluia. Então ela olha para o marido e diz: qual é a melhor maneira de nós ter Deus na nossa casa? Ele diz: mas o que você está pensando? Se a gente quer Deus na nossa casa, a gente vai ter que fazer uma obra. Nós vamos ter que construir uma construção. Então ela diz para o marido assim: nada muito grande. Parece que ela entende que Deus não gosta de coisas suntuosas. O dono dos céus, o dono do universo, o Senhor de toda a glória, aquele que chama as estrelas por seu nome, aquele que mediu as águas do oceano na concha da sua mão, aquele que tudo lhe obedece. Parece que ela sabe que ele não é muito chegado em coisa suntuosa, não. Porque se ele gostasse mesmo de coisa muito suntuosa, eu e você estaríamos fritos. Sabe por quê? Porque não existe nada mais ruim do que nós, feito de pó. Tem gente que fala: nós fomos feitos da terra. Não, do pó da terra. Nós somos feitos daquilo que sobra da terra, o pó, aquilo que as irmãs passam a mão no móvel assim e diz nhaca. Aquilo que o rapaz, quando olha o carro, deixa uma semana na garagem e quer ver a namorada no sábado, então ele tira a lona e olha, ele tira a capa e olha e diz: que coisa horrível. Passa a mão assim, pó.
eu e você fomos feitos de pó. Porque a essência da glória não está na matéria, está no que Deus colocou dentro. O vaso é de barro, mas a excelência do vaso é a glória que habita dentro dele. É a presença de Deus na vida do homem, da mulher. Por isso então o Sunamita diz assim: o melhor jeito da gente ter Deus aqui é fazer uma casinha, um cômodozinho, colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele passar por aqui dizer assim: homem de Deus, quer descansar não? E aí se ele entrar, nós vamos ter Deus na nossa casa. Olhe para mim, o que é que você já construiu na sua casa, que convida a Deus para estar nela? O que é que você já fez lá na sua casa, que chama a atenção de Deus para aquele lugar? Pastor Toninho, pleno domingo, de novo. Aí as irmãs, que eu quero agradecer vocês, estão demais. Sexta-feira vocês me deixaram com o riso para cima da orelha, quase que virou, colou aqui na nuca. Foram em peso, maior conjunto, cantou com uma potência, igualzinho hoje, muda nada. Fiquei sabendo dos jovens ontem, arrebentaram. Parabéns para as irmãs, parabéns para os jovens. Mas irmã, o que é que tem lá dentro da sua casa, que você fez, que você mexeu, que você mudou, e disse: sabe, Senhor, eu queria que isso aqui chamasse um pouco da tua atenção, para a minha casa, para a minha família. Queremos Deus, queremos a presença de Deus. Tem alguma cadeira lá, que você preparou pensando em Deus? E a cama? Pastor, mas na cama deito eu, tudo bem, mas lá, à beira daquela cama, tem um cantinho que é próprio para você ajoelhar, pôr o rosto ali no colchão e falar: Senhor, aqui é o nosso cantinho de encontro, é aqui que pelas madrugadas eu derramo as minhas lágrimas, eu te chamo e o Senhor me atende. Eu vou falar uma loucura aqui. Até porque depois de tudo que eu falei sexta-feira lá no Recanto, e ainda estou vivo, se atiraram, nenhuma bala acertou. Jovem, até no banheiro. Até porque jovem é assim, jovem é mais alegre. E aí eu me lembro que eu era um obreiro bem mais jovem, pouquíssimas oportunidades eu tinha, até porque eu tinha ido para a sede, e na sede é assim mesmo, é pouca oportunidade, então o obreiro, quando quer ter mais oportunidade, precisa correr para as congregações, e eu procuro manter o padrão. O obreiro na sede aprende, come, e depois sai por aí entregando o que alimentou. E eu tenho aqui um grupo que na quarta-feira está indo de congregação em congregação, e quarta-feira estiveram lá no Record, e eu sei que estão indo, e vocês procurem o pastor Cacho e pastor Ramos, e se qualifiquem nesse grupo para ir de congregação em congregação, levar a alegria, a paz do Senhor, o abraço da sede. Mas aí eu me lembro que eu fui tomar banho, e eu estava cantarolando. O jovem gosta de cantarolar debaixo do chuveiro, está proibido isso, hein? Até porque está com problema de água aí, a gente precisa economizar daqui para frente, tá bom? Mas dá para cantarolar. Arruma aquele baldinho que tinha antigamente com um chuveirinho assim, enche o baldinho, já acabou a água do baldinho, acabou a música, tá bom?
Mas continua cantando, mas arruma um baldinho para você não se esquecer e depois o pai pagar a conta e a multa que está vindo, que é alta. Mas eu estava lá debaixo do chuveiro, só que eu já tinha passado meu tempo de cantar, já cantei um pouco. Mas depois a voz foi. Um dia eu toquei sanfona, um dia eu regi, outro dia eu cantei, de repente a voz ficou assim meia trêmula, esquisita, e eu percebi que o ribeiro da voz tinha secado, e era hora de eu partir para outro canto, e aí eu fui fazer outra coisa. Então eu estava lá debaixo do chuveiro, e de repente eu me empolguei e comecei a pregar para o azulejo. Eu fiquei olhando para o azulejo e comecei a pregar forte. Parecia que eu estava diante de uma multidão e eu pregava. Aí minha mulher ficou assustada, falou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela abriu a porta e disse: quem é que está com você aí? Eu disse: Jesus, eu estou pregando. Aí ela falou para mim assim: o que adianta você pregar aqui, o pastor não te dá oportunidade lá? Aí eu disse: o Deus que dá mensagem aqui é o mesmo que dirige o culto lá e dá oportunidade lá. Aí ela olhou para mim, deu uma risadinha, fechou a porta e foi embora. Eu vou para a sede, começa o culto. Aí o pastor manda eu cantar os hinos da harpa. Eu falei: mandou cantar os hinos da harpa, pode esquecer aqui. Se mandou cantar os hinos da harpa, não vai orar, não vai fazer a leitura e muito menos pregar. Aí eu sentei, cantei na harpa, ele disse: peça para as irmãs cantar. Eu pedi, sentei, ele disse: depois que as irmãs sentar, faça a leitura. Eu disse: já mandou cantar, agora mandou fazer a leitura, sem chance. Aí que desmotivei mesmo. Mas aí eu fiz a leitura, dei oportunidade para os outros grupos. Aí quando eu estava sentado, ele bateu na minha perna e disse assim: você já cantou, você já leu, agora vai lá e prega também. Chuveiro é chuveiro, mas se você quiser sentir a presença ali também, ele vem. Se você quiser ouvir a voz dele, ele vem. Se você desejar, aleluia, falar com ele, ele está do seu lado dizendo: estou aqui, fala que eu estou te ouvindo, fala que eu tenho prazer em saber o que o teu coração está necessitando. Me lembro que fui para Carapicuíba, e levei pastor Camilo, foi a primeira vez que eu levei o pastor Camilo num lugar, foi em Carapicuíba. E naquele dia eu achei que Deus ia usar ele para todo mundo. E terminando o culto, ele foi entregar, terminando a mensagem, ele foi entregar o microfone para o pastor daquela igreja. E ele olha lá no meio da igreja, o púlpito daquela igreja era do tamanho da nave dessa igreja, o púlpito. Imagina a igreja. Ele olha lá no meio das mulheres e diz: a senhora aí. Aí uma levantou a mão, outra: não, a senhora que... Aí ela: é você mesmo. Aí ele apontou o dedo e disse assim: quarta-feira, 9h da manhã, tu estavas à beira do teu tanque, lavando a roupa, e disseste: Senhor, por que não me ouves mais? Mas eu quero dizer a ti que eu estava lá te ouvindo. Quando ele falou isso, aquela mulher quis morrer, porque era uma quarta-feira, 9h da manhã, ela estava lavando roupa, quando ela disse para Deus que não aguentava mais, e ele falou tudo, e ela ajoelhou, chorou, terminou o culto, foi todo mundo embora, e ela estava lá no meio da igreja, chorando, porque uma coisa, irmãos, aleluia, é ouvir dizer que Deus ouve, que Deus fala, outra coisa é ele dizer: eu estava do teu lado, sei o que você estava fazendo, e vim aqui para falar com você. Aleluia, levante a tua mão. Talvez você não tenha percebido, mas ele está aqui. Ele veio aqui para falar conosco nesta noite. E ele está dizendo: o que é que tem na tua casa? O que é que tem no teu trabalho? O que é que tem, aleluia, naquele lugar, aleluia, que você fez para mim? Para mim. Arabarra somaiová. Aleluia. Mas pastor, eu trabalho no escritório. Aleluia. Eu trabalhava no escritório. A mesa antiga, de antigamente, ela tinha uma prancha de madeira que você puxava para fora.
E geralmente eu costumava deixar ali telefones, ramais dos setores, e ficava mais fácil para localizar. Mas tinha uma prancha na direita, que eu anotava os telefones e ramais em nome das pessoas dos departamentos, porque quando meu chefe falava, a gente nunca... Hoje tem computador, naquele tempo não tinha. Era máquina eletrônica com cartão. Você punha o cartão, memória no cartão, pensa numa trabalheira, mas trabalhava com aquilo, e era o top da época. Mas do lado esquerdo tinha uma outra, que eu anotava versículos, digitava e colava. Então de vez em quando eu abria, e Jesus falava comigo. Eu não podia deixar uma Bíblia fácil lá, porque se eu abrisse a Bíblia, ia dizer, agora é hora de trabalho. Mas eu tinha colado naquela tábua versículos bíblicos. Então eu sentia a graça de Deus, sentia que Deus estava falando comigo, animava o meu coração a continuar crendo, acreditando. Aleluia. Eu quero dizer a você, precisamos aprender a edificar para Deus, construir para Deus. E Elias é o maior modelo, o maior exemplo disso. Elias chega num lugar, desafia os profetas de Baal, eles edificam o altar, fazem lá tudo que vocês sabem, e Elias ainda até brincou, fala mais alto, grita mais alto, quem sabe ele viajou, quem sabe ele está dormindo. Mas quando chegou a hora de Elias, Elias entendia, se quer a presença de Deus, edifica para Deus. Então Elias tomou as pedras, edificou o altar para Deus, no modelo de Deus, do jeito de Deus, no padrão de Deus. Porque tem gente que quer a presença de Deus, mas ele quer a presença de Deus, mas quer continuar vivendo do jeito dele, fazendo as coisas do jeito dele, da maneira dele. Meu irmão, minha irmã, se você quer a presença de Deus, o altar tem que ser edificado da maneira que Deus quer. Aleluia. Não adianta pôr pedra suja e querer presença de Deus respondendo em altar sujo, não. Tira a sujeira, chama a Deus e Deus responde. Tira o que está errado, clama a Deus e Ele manda fogo no altar. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa. Pouco tempo depois, o homem de Deus, porque se você tem Deus na sua casa, Deus se preocupa. Deus quer saber o que você deseja, mesmo sabendo, Ele quer que você fale. Então o homem de Deus chama a sunamita. Então o homem de Deus fica sabendo que ela não tem filhos. Então o homem de Deus manda um recado para ela. Então o homem de Deus diz que por aquele tempo ela teria nos braços a resposta do coração dela, do desejo dela. E vocês conhecem a história, a criança nasceu. Mas a criança já jovenzinho, adolescente, vai ao campo com o pai, e lá no campo ele passa mal, o pai chama os servos, os empregados, manda levar a criança para casa, porque criança doente só quer mãe, não quer pai, e graças a Deus por isso. Criança doente quer a mãe, até porque a mãe tem o que o pai não tem, e o pai tem o que falta na mãe. Uma casa que só tem mãe, falta autoridade. Mas uma casa que só tem pai, falta amor. Então Deus deu pai e mãe. O resto, irmãos, é invenção do diabo. Tá bom? Deus deu pai e Deus deu mãe. Não existe mães e não existe pais. Existe mãe e pai. O resto foi o diabo que inventou e está tentando implantar. E até tem crente dizendo, tá bom, eu não tenho nada contra. Eu digo, eu tenho sim. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, pai e mãe. E família se constitui pai, mãe e filhos. O que passar disso não é de Deus. E pode mandar prender. Vocês levam lá para mim um arrozinho com ovo frito. Tá bom? Mas nós vamos nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Se queremos Deus, devemos ter comportamento de quem acredita no que Deus ordenou. Então a criança adoece, o pai manda levar para a mãe. Só que a criança chega,
a dor de cabeça muito forte, a criança morre, a mãe pega a criança e leva e põe na cama do pai. É isso? Não. O que ela fez? Pegou a criança e levou aonde? Lá para a cama do homem de Deus. Tem um significado. Ela estava naquele momento apontando: eu sei que a resposta que eu preciso, só Deus tem para me dar. Eu me lembro quando a Solange caiu em cima de uma ponta de ferro. Ela era novinha, e eu fui com minha mãe, carregando ela no colo, ela já era pesadinha, e eu fui ajudar minha mãe. E aí ela cortou, e o ferro entrou no fêmur, e saiu roçando o fêmur, e foi um corte grande na coxa, e o médico disse que tinha afetado o músculo, tinha afetado o nervo, tinha afetado tudo. E o médico disse: vai deformar, e falou um monte de coisa. Ele deu os pontos por dentro, pontos por fora, e já era 7:30 da noite, quando o médico liberou a gente. E aí eu disse: mãe, vamos para casa. Ela disse: não. Eu disse: não, vamos para onde? Ela disse: não, vamos para a igreja. Eu disse: mãe, mas... Ela disse: vamos para a igreja. Chegando lá, eu vou pedir para o pastor Valdir orar e ungir ela. E tudo que o médico falou que vai acontecer, não vai acontecer, porque eu creio no poder da oração. Eu olhei para ela e disse: tudo bem, então vamos. Catei ela no colo e lá se mandamos para a igreja. Terminou o culto, ficamos ao culto inteiro, porque tem gente que quer que para o culto para atender ele. O culto é para Deus, não para ninguém. Deus precisa ser adorado, e ninguém pode impedir a adoração de Deus. Mas terminando a reunião, eu peguei a Solange no colo, fui com a mamãe para junto do pastor Valdir, e ela disse: pastor Valdir, dá uma olhada, estava tudo enfaixado, minando sangue. E aí, pastor Valdir, o médico disse isso, mas eu vim aqui porque eu creio que o senhor vai orar, o senhor vai ungir, e Jesus não vai deixar acontecer nenhum mal. Ele disse: a senhora crê, seja feito conforme a tua fé. Pôs a mão na cabeça, pegou o óleo, pôs na testa dela e disse: vai em paz, irmã Terezinha. Está Solange aí sem defeito nenhum, tem a marca grande na coxa, mas nenhuma outra marca senão o sinal do corte, porque Deus põe a mão, Deus cicatriza osso, Deus corta, aleluia, o efeito do veneno, aleluia, não tem mal nenhum prevalece contra aqueles que creem no Senhor. Na nossa vida dá para escrever livros de tudo que a gente já viu, mas aquela mulher sabia que a vitória dela estava onde? Em Deus. Põe a criança na cama do homem de Deus, manda ajeitar as coisas e parte em direção onde está o homem de Deus. Olhe para cá. Onde estiver a presença de Deus, estará a tua vitória. É por isso que atrair Deus para dentro da sua casa faz o diabo ficar longe dela. É por isso que fazer a tua casa ser antes de sua casa de Deus, porque tem gente que quando vai fazer as coisas, pensa só nele, no gosto da mulher, no gosto do marido, e pinta do jeito, mas não pensa em Deus em hora nenhuma, em canto nenhum. Aliás, põe lá um versículo na porta: o sangue de Jesus tem poder, mas só está na porta para o lado de fora. Meu irmão, o primeiro a entrar deve ser Deus, a presença de Deus. Quem deve reinar na casa é Deus, aleluia. Quando alguém disser: quem é que manda nessa casa? Você vai dizer: quem manda aqui é Deus. É Deus quem manda na sala, é Deus quem manda na cozinha, é Deus quem manda no quarto, é Deus quem manda na varanda, é Deus quem manda no corredor, é Deus quem manda no quarto dos filhos, é Deus quem manda na casa. Aleluia. Quem é que manda lá na sua casa? O filho quer levar a namorada para dormir com ele no quarto? Quem é que manda lá? Quem é que manda lá? Você está deixando o teu filho transformar a tua casa em motel e está dizendo que Deus mora lá? Mora não! Deus não habita onde habita imundície. Você está deixando a tua casa ter uma televisão ligada assistindo pornografia?
jogos imundos. Quem é que manda na sua casa? Às vezes eu fico assustado porque eu vejo criança de 2, 3 anos mandando na casa, no pai, na mãe. Às vezes a gente vai em mercado e criança dá show, deita no chão, e se o pai não fizer o que ela quer? Mas eu quero dizer, Deus está dizendo: eu quero ser Senhor na tua casa, eu quero ser Senhor na tua vida, eu quero ser Senhor na vida dos teus filhos, e você terá que dizer a eles: ó meu filho, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, daquela porta aqui para dentro mora Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, o temor de Deus está nesta casa. Porque depois, quando o mal chegar, não adianta dizer socorre-me Deus, ele vai dizer: você me pôs para fora quando você aceitou que o teu filho mandasse. Quando você aceitou o pecado do teu filho, você aceitou que eu me ausentasse, que eu não estivesse. Aleluia. E não há comunicação entre o que é santo e o que é impuro. Às vezes eu vejo os crentes convivendo muito bem com isso. Chega, senta, ri. Tem uns que até dá um gole. Tem outros que até dá um traguinho. Porque ele quer ser socialmente correto, politicamente correto. Estou nem aí para a política, estou nem aí para esse negócio de socialmente correto. Eu quero ser espiritualmente correto. Eu quero ser agradável ao meu Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. Corpo, alma, espírito, tudo separado, santo, agradável ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Manda cabacho bihabaço. Aleluia, aleluia. Na tua geladeira, o que tem lá dentro? Porque tem casa de crente que a geladeira não é do Senhor não. É, pastor, mas meu filho não é crente. Então ele que compre uma geladeira, e antes de comprar a geladeira, compre uma casa também. Porque na minha casa e na minha geladeira só fica aquilo que eu quero. Até porque a casa foi Deus quem me deu, é dele primeiro, então não vai entrar não. E a geladeira também, aleluia, vai não, aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos nos posicionar. É por isso que muitos filhos de crente fazem a opção de não ser, porque não vê os pais sendo. E estamos concordando com tudo, aceitando tudo, e a coisa tomou esse rumo. Mas Deus nesta noite está nos perguntando: a tua casa é como a casa de Salomão ou como a casa de Sunamita? Na casa de Salomão tinha sabedoria, mas tinha um sábio doido. Na casa de Sunamita tinha humildade, mas tinha uma mulher sábia que sabia que se construísse ali um quartinho e trouxesse o homem de Deus, Deus vinha com ele. Aleluia, 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 aleluia. Eu não estou me oferecendo, não, mas estou aqui há quase 10 anos, e conto a casa que eu fui convidado aí. Quando está doente, não precisa me convidar não, eu vou. Quando tem problema e me chama, eu vou. Se tiver problema e não me chamar, eu não vou não, mas doente eu vou, tá bom? Ungir só unjo se pedir. Eu não unjo doente que não pede. Pediu, eu estou ungindo. Não pediu, não unjo não. Agora, dá para contar nos dedos a casa que eu fui. Talvez seja porque alguns não achem que seja tão importante. Até porque agora, quem chamou sabe que eu vou. E eu já mando o cardápio. Faz um arrozinho e frita 2 ovinhos. Não fica perdendo tempo com molho, com lasanha, não. Quer ver eu ficar feliz? Hoje eu fui almoçar lá em Guarulhos com o pastor Orestes, e eu fiquei catando o ovo da maionese. Mas aí eu me pergunto, por quê?
Por que só chama o pastor quando a vaca foi para o brejo? Por que só chama o pastor quando o negócio já não tem mais jeito? Porque vai ter que dizer para ele, sabe, pastor, eu fiz, mas aí o pastor vai dizer, e por que você não me procurou antes? Porque minha opinião não vale nada? Porque você não acredita que eu tenho um conselho de Deus para te dar? Você acha que eu cheguei até aqui por acaso? Acha que eu me empossei aqui, pondo a mão na minha cabeça e dizendo, empossado está, empossado fica? Não. Agora, sabe, irmão, Sunamita era muito inteligente. Ela identificou um homem de Deus, e um homem de Deus não se identifica pelos pulos, nem pelos gritos, nem pelos gestos. Um homem de Deus se identifica pela postura. É como ele entra, como ele sai. É como ele